Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe e que possamos aproveitar muito esses minutos que estamos aqui, sábado, nesse horário, né? É porque queremos mesmo crescer. Sempre lembrando das palavras da irmã Maria Angélica, dos ensinamentos dela, educar-se para educar. No outro ano, ela falava que da alegria, o tema era alegria. Continua a alegria, a gente não pode deixar de ser alegre. Quem está aqui já entende, já o Evangelho já tocou no coração, então nós temos que ser alegres. Haja o que houver, nós temos que buscar alegria. E esse ano nós estamos trabalhando no Educar-se para Educar. E aí a gente lembrou, esse mês de abril, 2 de abril, que foi aniversário do nosso querido Chico Xavier, nós nos lembramos de um encontro, o primeiro encontro que ele teve com o mentor Emmanuel. Ele estava meditando assim, imagina, de repente ele vai vendo uma cruz iluminada chegando. Quando chega perto dele, é o Espírito, Emmanuel. Olha que emoção, né? Aí ele fica, imagina a gente chegando, vendo assim, Emmanuel frente a frente, Emmanuel pergunta a ele, você quer trabalhar para Jesus? Pergunta para a gente aqui, você quer trabalhar para Jesus? E ele disse, sim, tudo que eu quero aqui trabalhar para Jesus. O que eu preciso para trabalhar para Jesus? Os espíritos vão me ajudar? Lógico que os espíritos vão ajudar você. Você precisa, olha, os 3 ensinamentos básicos, educar para educar. Sim? Você precisa trabalhar, estudar e fazer o bem. E eu vou conseguir isso? Sim, mas tem 3 quesitos importantes para que isso dê certo. Vocês sabem quais foram os quesitos? Essa turma aqui sabe, não vale. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. É o que a gente precisa, educar para educar-se. Disciplina, entender qual é o nosso objetivo aqui, o que eu estou fazendo aqui, valorizar a encarnação. Ainda em abril, nós estávamos vendo, nós temos o falecimento de Leon Denis, porque morte, falecimento para o espírita, tanto faz. Você vem aqui e agradece essa encarnação, porque a misericórdia de Deus, para você aprender mais um pouquinho, consertar lá as bobagens do passado. O desencarne, você volta para a pátria espiritual. Olha que maravilha! Vocês têm medo de voltar? Lógico que não. Né? Nós vamos voltar com essa bagagem que a gente está apresentando aqui. Então, abril também tem o nosso querido Leon Denis, que nós vamos falar semana que vem, nesse mês. E eu estava olhando também, tem Tiradentes, eu adoro Tiradentes. Vocês gostam de Tiradentes? Nossa, eu adoro a história de Tiradentes. E interessante, já leram... Como é o nome daquele livro do Tiradentes? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Então, ali fala, interessante, que ele foi um inquisidor no passado, e ali ele estava ressarcindo tudo com aquele amor à pátria, esse amor que nós precisamos ter, amor ao Brasil, pátria amada, querida. Vamos nos educar para educar todos que estão à nossa volta, amando esse Brasil. Olha, abril. Quem faz anos em abril aqui? Nossa, vocês estão assim, né, com a turma, né? Muito bem. 2 junto com o Chico? 22. O descobrimento do Brasil também. Olha quanta coisa em abril. Então, gente, essa tarefa, os espíritos dando esses ensinamentos, para quê? Para que a gente seja feliz, apesar das confusões. As confusões são muito minimizadas. Quando há o entendimento, quando há a compreensão do objetivo de nós estarmos aqui, tem gente que faz aniversário e detesta. Eu fujo. Oxi, coisa maravilhosa você reencarnar com a possibilidade de crescer, de ajudar, de consertar as bobagens que nós fizemos, porque as bobagens hoje são consequência do que nós fizemos. O destino é a consequência das tuas bobagens, mas a misericórdia de Deus dá toda a chance da encarnação para que a gente possa mudar o destino. Mas as maiores bobagens nossas são feitas nessa vida. A gente gosta muito de voltar para o passado, né? Eu sou assim, porque nada disso.
Você, assim que você fez isso, não é o fulano que é culpado de você não melhorar, você está estudando, você está se educando para você entender que a caminhada é sua. A caminhada é nossa, ninguém vai andar com os meus pés. Ninguém vai ao céu com o pé do outro. É o esforço. Então, vou ler uma historinha. Acho que algumas pessoas já conhecem aqui essa história, mas é fantástica. Toda vez que eu leio essa história, eu paro, eu medito, e vocês vão parar e vão meditar para sair daqui, muito amparados e com consciência de que precisam fazer melhor, que vocês precisam se educar. Nós precisamos nos educar. A gente pensa que está educado, não está, não. Está, não. Eu estava pensando, outro dia, me fecharam no carro. Contei até 3. Ai, vai com Deus. Mas a primeira hora não era vai com Deus. Foi. Aí você para, pensa, olha que maravilha. Você já pensar em não mandar um dardo para o fulano? Eu acredito que vocês não mandem mais dardos, né? Mas que beleza você dizer, o cara fechou você e você dizer assim, vai com Deus. Ai, me senti a rainha da Prússia. Vamos lá. Lição nas Trevas. Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Olha que coisa maravilhosa. É o seguinte, um benfeitor estava trabalhando nas trevas. Vocês sabem que existem as trevas. Tem as trevas aqui, os lugares assim mais densos, tem as trevas no plano espiritual. Como é que eu vou ficar quando eu desencarnar? Sei lá. Você vai ficar do jeito que você está aqui. Se você está trevoso, vai ficar trevoso. Como aqui ninguém está trevoso, né? Vocês vão ficar mais ou menos. Mas era uma reunião nas trevas. E as trevas são trevas. Há um livro de André Luiz, inclusive, que André Luiz vai aprendendo na caminhada dele e vai trazer desse repórter tudo que ele passou para a gente. Então, a gente vai acompanhando os livros e vai vendo o crescimento dele espiritual. Houve uma passagem num desses livros, que vocês lendo todos vão saber onde é, pode ser que a Dulce saiba de cabeça, e ele vai entrar, ele vai às trevas, o mentor disse, porque o avô dele estava lá, carpindo lá nas trevas. E ele queria ir com a equipe. E ele foi barrado no baile. Por quê? Porque ele não tinha estrutura para entrar nas trevas. Você precisa ter alguma coisa para dar, para doar. Se você não está bem, você não tem condições. Mais tarde, a gente vai ver que ele fez trabalhos maravilhosos, mas nessa época ainda ele não podia entrar nas trevas. Por quê? Porque as trevas são trevas. Então, esse mentor estava lá porque os mentores vão em todos os lugares. A gente pensa que estão desamparados, ninguém está desamparado. E estava um xingamento, imagina o caos das trevas. Todo mundo irritado, uma brigalhada, e zombando da equipe espiritual que estava ali. De repente, um espírito chefe das trevas, o chefão, disse, para tudo, ninguém faz nada com esse homem. Foi um choque, né? Por que ninguém faz nada com esse homem? Não, esse homem não, ele me ajudou quando eu estava encarnada. Agora vocês vão ver que interessante que ele diz aqui. E os outros ficaram assim, uai, mas o que ele fez de tão importante para você, para a gente parar aqui o nosso dia a dia? Disse assim, o benfeitor ficou impressionado, disse assim, conhece-me? Sim, disse o rude empreiteiro da sombra, eu era um doente na terra, olha, e curaste meu corpo, que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado de lavar minhas feridas. Aí, o que mais fez esse homem que mereça tanta deferência? Deu-me teto e agasalho. Que mais que esse homem fez? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Mas nada, disse o outro. Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Aí fez um silêncio, o benfeitor disse, meu irmão, nada fiz senão cumprir o meu dever que a fraternidade me impunha. Entretanto,
se te mostra tão generoso para comigo e tuas manifestações de reconhecimento e amor, que reconheço não merecer, por que te entregaste à obsessão e à delinquência? Olha, parece que ele se sensibilizou um pouco e disse: em verdade, és bom, amparaste minha vida, mas não me ensinaste a viver. Gente, quando eu li isso, não é só dar, não é sair, já é bom dar. A gente diz, a casa de Maria Angélica é uma casa espírita com sentimento social. Mas primeiro é doutrina, primeiro é o evangelho. Vamos ajudar os nossos irmãos carentes? Vamos dar cesta? Vamos mas vamos dar o evangelho, vamos ensinar a viver. Vamos ensinar a nós aqui a viver. Você, para viver, você tem que entender por que você está aqui. Por que você passa uma dificuldade tão grande e o outro não passa? Por que uma criança adoece ou a outra não? Você tem que entender para você poder ser feliz. Então, hoje nós vamos falar de uma parábola. As parábolas de Jesus são ensinamentos para a vida toda. Parábola não tem rótulo de validade. É per omnia secula seculorum. E vocês vão ver que é interessante que na parábola da candeia, que é a parábola da candeia, eu vou ler a parábola, vocês vão ficar atentos, porque é hora de aprender, não é hora de dormir. Vamos ver a parábola, depois nós vamos tecer alguns comentários da parábola dessa luz, porque os ensinamentos mais difíceis, a transcendência da parábola, continuou desde Jesus até hoje. À medida que a gente vai entendendo mais, a gente vai despertando para o sentido da parábola. Mas aquilo de princípio moral que precisava era dito claramente, usando os recursos daquele povo, daquela época. Então, a parábola traz ensinamentos assim, que se a gente lê sem entender o porquê, realmente, muitas vezes, a gente pode se confundir. Mas a parábola da candeia é muito bonita, porque diz assim... Não, vou ler, vocês têm que ouvir. Vamos lá. Vocês somos nós, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado. Aí a gente diz assim, meu Deus, mas como é que escondia a transcendência da parábola? Se não pode, Jesus escondeu, não. A misericórdia você vai entendendo à medida que você vai desenvolvendo o seu intelecto, a sua parte moral. Você vai entendendo aos poucos. Continuando. Se os discípulos, se aproximando, disseram, Mestre, por que falas por parábolas? Jesus disse, porque foi dada a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas isso não lhes foi dado, porque aquele... Olha que coisa complicada, quem lê isso aqui não entende. Pois aqueles... Será dado... Foi dado a vós conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhe foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ficará da abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, será tirado. Olha, vocês entenderam? Lógico que não. Como é que tem, ainda vai tirar? Não é... Mas, olha, se a gente entender o sentido da parábola, se você estuda, se você vê, cada vez você vai entendendo mais, você vai angariando recursos. É nesse sentido, você tem que ver o sentido, não o que está escrito propriamente. Vamos tirar a ilação da parábola. E se você tem pouquinho, não desenvolve, não faz nada, o que acontece? Atrofia. Você tem um campo para cuidar, não liga, deixa para lá, vem erva daninha, daqui a pouco você não tem mais nada. Então, gente, quanto mais a gente ver, quanto mais a gente buscar o reino de Deus, porque as parábolas são para que a gente compreenda e interprete o reino de Deus que está com a gente. Então, lembrados do tesouro escondido, o homem achou o tesouro, vendeu tudo para poder ter aquele tesouro.
Essa doutrina abençoada é o tesouro que nós encontramos. Porque eu duvido que aqui tem alguém que tenha descoberto o tesouro, a doutrina, e não tenha se melhorado. Como é que nós éramos antes de conhecermos a doutrina? Melhor não falar. Como é que nós já estamos melhorando? Graças a Deus já somos o que somos, já melhoramos depois que a gente... mas eu ainda faço muita coisa. Há uma passagem de Dr. Bezerra de Menezes falando desse aspecto que é fantástica, porque ele está no plano espiritual e o encarnado vai lá em desdobramento e assiste aquela passagem, aquele falando. Imagina, a gente pode fazer curso no plano espiritual durante o sono, viu? Pode se matricular nos cursos. E esse encarnado, devia ser um de nós ali, né, de vocês, chegou lá e assistiu, deslumbrado. E aí ele teve um choque, porque ele disse, começou a chorar. Não, Bezerra, me irrita o espiritismo. Olha, não consigo fazer nada. Eu leio o Homem de Bem e não faço nada. Olha, ele dizendo, essa doutrina está me incomodando, porque eu sou invejoso. Eu sou maldoso, eu tenho ciúme, sou altamente ciumento. E, olha, eu tenho muita raiva também. E essa doutrina está me incomodando muito. Eu não posso ficar nisso, não. Aí Bezerra calmamente disse assim, meu filho, eu também tenho tudo isso. Uau! Aí Bezerra disse, só com uma diferença. Eu tenho isso tudo, eu tinha isso tudo. Eu ia ao encontro da vaidade, da prepotência, da inveja. Com a descoberta da doutrina, eu me afastei. Cada vez eu me afasto mais. Olha que ensinamento lógico. Porque nós temos inveja, prepotência, orgulho, egoísmo. Qual é o maior mal da humanidade que os espíritos dizem? É o egoísmo. É ainda nós estarmos presos às coisas materiais, mais do que as espirituais. Ainda não fizemos luz, ainda não botamos a candeia em cima do velador. Ainda estamos com a candeia lá embaixo. Há uma passagem também muito linda, que o Chico Xavier estava acabando a palestra dele, lá quase de manhã, para um carrão na porta. Salta um homem assim, Jorge Armani, daí para cima, e disse para o Chico, Chico, eu vim aqui de longe porque eu preciso que você me dê uma mensagem do meu filho. Aí Chico, mas meu irmão, não é assim não. Eu sou um instrumento, o telefone toca de lá para cá. Eu não posso chegar e dar uma mensagem do seu filho. Aí o homem disse assim, o senhor não está entendendo. Pegou a carteira, tirou a carteira e perguntou a ele, quanto custa uma mensagem para o meu filho? Chico ficou assim, nossa, o que é que a gente diria, né? Mas a gente nunca está sozinho. Nunca. Nas piores horas, nós estamos amparados pela misericórdia. Estão lembrados da pegada na areia? Na pior hora, estão segurando a gente no colo. E o Chico, quem chegou? Emmanuel. Aí Emmanuel, olha, porque a gente está falando do egoísmo, né? Olha, Emmanuel disse, meu irmão, maior amor, né? Que nem a gente faria, né? Meu irmão, repara, você está pedindo mensagem do seu filho que se suicidou, você tem muita responsabilidade, porque você não educou, você nunca ensinou a ele a administrar a vida, você deu tudo, você nunca educou realmente nos princípios que ele deveria ter, você desenvolveu o egoísmo dele, e agora está fazendo pior, porque o outro seu filho também está processando um motorista num acidente, que você sabe que seu dinheiro vai comprar, mas o dinheiro não compra a parte moral. Você sabe que não foi o motorista o responsável. Olha que coisa séria, gente. O material. Nada de moral ainda. E esse homem foi embora. Deve ter aprendido a lição, porque tudo é lição. Um contato assim com a espiritualidade deve ter tocado o coração. Aí vocês vão perguntar, porque ele era rico? Não. A riqueza é uma beleza, é um talento.
se administrar essa riqueza bem, é um talento. Ele só não levou a luz. A luz que ele teria, como todos nós temos, como filhos de Deus, para acender a candeia na nossa família. Olha a responsabilidade de um pai, de uma mãe, com um filho, de levar os princípios morais, de levar Jesus. Às vezes, a única oportunidade que eles vão ter de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar do que é necessário para viver, para ser feliz. Então, qual é o mais radical dos vícios? O egoísmo. Os espíritos respondem. E a gente vai vendo aí um homem que poderia estar levando uma vida melhor e ajudando em volta, preso ao egoísmo. E nós? Porque isso é para que nós nos analisemos. Como é que está o nosso egoísmo? Estamos que nem aquele que foi a Bezerra no plano espiritual? Sim, ainda somos egoístas, mas está na hora de deixar de ser. Trabalha, estuda, se esforça no bem. Então posso fazer um trabalho no lar? Posso. Posso fazer alguma coisa? Posso sair de casa? Posso ler para cego? Pode. Porque quando eu faço bem, quem eu trago para perto de mim? Espíritos bons. Quando eu vou para o inferninho, quem eu levo para perto de mim? Espíritos que adoram inferninho, que adoram beber, que adoram cachaça, que adoram droga e usam a gente como canudos, como instrumentos. Olha como é bom a gente conhecer a doutrina. E aí nós continuamos a nossa candeia aqui. Então, aqui ninguém mais vai botar a luz, a candeia lá embaixo. Porque nós temos que desenvolver a luz, para quando também, fora da vida encarnada, quando a gente desencarnar, olha assim para ele, olha que luz que ele tem. Olha para a Dulce, ai, que luz, e eu apagada. Aconteceu isso com o diretor, presidente da Casa Espírita, de uma Casa Espírita. Ai, eu boto as barbas de molho, meu Deus. Presidente de Casa Espírita deve pra caramba. Aí ele disse assim, ele foi no plano espiritual, é o livro Voltei, Federico Figner, e ele nós estamos falando da luz, de acender luz, ele trabalhou, fez muita coisa boa, chegou no plano espiritual, foi recebido por espíritos de luz, e quando ele chega totalmente sem luz, envergonhadíssimo, porque aqueles espíritos perto dele, tudo espargindo luz, e ele no breu, sem graça. E pior, olha que... Os espíritos que ele doutrinou, muitos daqueles da sessão mediúnica, que vinham obsessores, rindo dele, olha lá ele, cadê tua luz? Você que dizia tanta coisa para a gente, falava de Jesus, cadê tua luz? Olha, gente, acontece. Olha que beleza, quando ele viu aqueles irmãos debochando, zombando, ele teve tanta misericórdia. Nossa, eu fiquei até emocionada. Ele se envolveu com tanto amor pelos espíritos, como nós, né, de repente, vemos pessoas fazendo coisas horrorosas. Ele fez o contrário, ele envolveu em prece. E ele entendia, quanto mais eles zombavam, mais ele orava por eles e pediu. De repente, ele viu uma luzinha chegando... Era a luzinha dele que começou a espargir. Nem lindo, nem emocionante. Vocês se emocionaram? Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu digo, meu Deus, tem que botar a luz, tem que trazer luz, tem que botar essa candeia em cima. Vocês sabem o que é a candeia? É tipo aquela lâmpada de Aladim, antigamente, né? Não tinha essa luz, né, elétrica, e eles botavam azeite ali, e você tinha que botar em cima. Se você botasse embaixo, até hoje, se você botar a luz embaixo, ela não vai refletir. Quando eu estava lendo essa parábola, eu me lembrei também de outra que eu achei interessantíssima, que é das virgens, das 10 virgens. Também falando da luz. Olha como é importante a gente trazer luz. As 10 virgens estavam esperando o noivo chegar. 5 delas estavam prevenidas, levaram azeite na candeia, na lamparina. Vocês aqui são do tempo da lamparina, não, né? Não é melhor nem falar, né? Você é, né?
Aquele azeitezinho no meio, levantava aquela... Pois, ele é do tempo da... O senhor não é do tempo da lamparina, não. No interior tinha muita lamparina, né? Então, e a lamparina precisa do azeite para ela funcionar. E elas estavam, 5 tinham azeite, e 5 desprevenidas, estavam lá no oba-oba, não chegava o noivo, foram dormir. De repente, meia-noite, quem chega? Oh, o noivo está chegando. Nossa, foi um alvoroço, aquelas mulheres todas correndo e acendendo o azeite, e as que não levaram azeite pediram emprestado. Aí, as prudentes, nós não podemos emprestar, porque o azeite representa o nosso acervo, o conteúdo que a gente já adquiriu. A gente não pode passar para o outro. A experiência é nossa. Então, vocês vão lá, vão comprar azeite, no sentido figurado, lógico, e elas foram. Quando elas voltaram, o que aconteceu? A porta estava fechada, as 5 já tinham ido para o banquete. Outra coisa interessante, né? E aí volta, reencarna novamente, vai trabalhar o azeite, vai se comprometer, vai se esforçar para que você possa fazer luz, penetrar no reino de Deus. Não é bonitinho o sentido? Se a gente lê nesse sentido... E aí, quando falou do banquete espiritual, quando falou do banquete espiritual, ainda... Olha, as parábolas de Jesus são, assim, escandalosamente maravilhosas. A gente lê também aquela das bodas, que o grupo não entrou nas bodas porque não estava vestido a caráter, não é? Não estava com a luz necessária. O perispírito não estava pronto para penetrar no banquete. Olha que coisa interessante, porque antigamente tinha aquelas roupas, tinha uma sala antes da festa do casamento, com milhões de roupas. Era tão importante você estar assim, nos trinques da moda, que para quem não estava com uma roupa muito boa, tinha até roupa para trocar. Olha que interessante. E a gente vai entendendo isso como nosso perispírito, com a luz do nosso perispírito. Você tem que estar pronto para entrar no banquete. Por exemplo, aqui é uma viagem, né? Diz a trovinha. Passagem todo mundo já tem. Ninguém sabe o quê? A hora que passa o trem. O trem pode passar agora, para qualquer um de nós. Então, a gente precisa estar pronta, com a lamparina pronta para acender, com azeite suficiente, com a nossa bagagem construída através das dificuldades pelas quais nós passamos, porque todos nós aqui passamos dificuldades. Ninguém tem o que não suporta, senão Deus seria um déspota, não seria só amor. Ah, você vai ter isso, você vai ter aquilo, não é assim? Eu vou ter o que eu conquistar, o azeite que eu fornecer para a minha lamparina é o que eu vou ter. Olha que coisa interessante, como é que a gente vai fazendo a transferência dos ensinamentos. Ah, então eu preciso fazer brilhar a minha luz? Preciso. Eu posso dar luz para o outro? Não. As prudentes não ofereceram a luz para as imprudentes. Eu tenho que conquistar a minha luz. É difícil? Muito. Porque evoluir é doloroso. Porque você, de vez em quando, você acha que o outro tem defeito. Você é assim porque o outro fez isso. De repente, você vai para a casa espírita, vai fazer o curso, aí você começa a ficha cair. Você começa a descobrir que a caminhada é sua, que você tem todos aqueles defeitos que aquele rapaz do plano espiritual falou para Bezerra, que ele ainda trazia, e você vai descobrir que você pode melhorar tudo isso que você traz. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Aquela criatura que me incomodava tanto. Vocês têm alguma criatura que incomode? Não, lógico. Não, que nada. Digamos, porventura, que alguém tem uma criatura que incomode. A cunhada, por exemplo. Não, a cunhada é chata pra caramba, né? Aí, o que você vai fazer?
Meu Deus, eu tenho que começar a gostar dessa criatura. Porque não é à toa que eu estou com ela. Se ela está na minha caminhada e eu estou com ela, é porque a gente está precisando aprender. Então, eu vou orar pela criatura. Você sabe que dá certo? Olha, dá certo. Eu vou olhar... E outra coisa, quando eu olhar para a criatura, eu vou pensar assim, cada um vai fazer seu artifício, né? Eu faço assim, eu vou botar uma luz azul, vou imaginar aquela criatura toda em azul, vai quebrando. Quando a criatura chega para você, cheia de amor para dar, você... Ai, tudo bem. Olha que maravilha. Porque você descobre que você é tomar lá da cá. Não pode. Não pode. Então, você melhorar é sofrido. É sofrido. Você se conhecer é sofrido. Para isso que tem psicólogo aí, tem tudo aí para ajudar. Porque muitas vezes ninguém aguenta o tranco. Quando você olha para você, gente, eu sou isso tudo, mas graças a Deus eu estou descobrindo e eu tenho recursos. Aí que está a grande jogada, eu tenho recursos. É o que nós estamos fazendo aqui, num sábado, 5 horas da tarde, né? Em vez de estar lá no balé, que é uma maravilha, ou na praia, que hoje devia estar fantástica, né? Nós estamos aqui buscando a luz, botar um pouquinho de luz. Porque Deus não tem violência. Deus tem o tempo. Olha que coisa linda. O tempo. Valoriza o tempo. Não se deixa ao luxo de horas perdidas. Valoriza o tempo. Deus ensina com o tempo. Vocês estão lembrados? Lógico que vocês estão lembrados. Se não são, vão comprar o livro, 2000 anos. Quem já leu? Nossa, que turma boa, gente. Bom... Estão lembrados? Quem não leu vai ler, porque é de ler chorando. Vocês estão lembrados da passagem? Lembra? Deus ensina pelo tempo. Um encontro... Está na hora, né? Não? Um encontro de Públio Lentulus, que depois veio a ser o mentor de Chico Xavier, de Emmanuel. Ele tem um encontro com Jesus, a filha dele está doente, Flávia, mas ele não acredita em nada. A mulher que já tinha se ligado ao cristianismo, né? Mas ele não queria saber nada de nada. E vai até de noite conversar, porque ele queria... A filha pediu que ele fosse a Jesus. E a mulher Lívia, que tinha certeza de que Jesus ia resolver o problema deles. Ele vai escondidinho para não ser visto, como muitos de nós que não assumem, que têm vergonha de dizer que são espíritas. E ele, gente, tete a tete com Jesus. O encontro dele com Jesus. E Jesus chama ele como chama todos nós aqui. O que é que ele faz? Prefere o material. Volta para casa... A menina fica curada, pergunta à mulher, foi Jesus, a Flávia, foi Jesus que curou? Ele diz, não, foi o clima daqui. Ele pede a Jesus, Jesus cura, e ele nega que foi o clima, que foi porque ele não... O que ele disse? Os 5 minutos que ele esteve com Jesus, por ele não ter optado pelo caminho do bem, ele atrasou milênios a caminhada. Olha, isso é para parar e pensar. Isso dá, assim... Então, a hora é essa. A hora de buscar Jesus é agora. Vamos lembrar que Deus não violenta ninguém. Ele usa do tempo. Nos deu toda essa possibilidade de estarmos aqui buscando acender a lamparina lá do interior do nosso coração, trazer luz, abafar tudo aquilo que estiver perturbando a nossa caminhada, agradecer dia e noite a oportunidade do conhecimento, lembrar do que foi dito para Chico: trabalho, estudo, esforço no bem. Porque só ouvir o Evangelho, só saber o número da pergunta do Livro dos Espíritos, só saber falar da parábola e não praticar, então o recado para todos nós é que tudo isso que a gente ouve, vai ouvindo, toque os nossos corações para que a gente se transforme.
nessa reforma íntima que é dolorida, é doída, mas o momento é hoje de começar. Não dá mais para esperar. O tempo, Jesus tem pressa, ele não disse, Zaqueu, desce daí, rápido, desce do teu orgulho, desce da tua prepotência, busca o reino de Deus. O ensinamento é esse. Na hora da alegria, agradecer. Na hora da tristeza, agradecer. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nenhum de nós está desamparado. Todos nós estamos super envolvidos, super ajudados. E sempre lembrando que na hora do tormento, com aquelas pegadas na areia, belíssimo aquele texto, é a hora que estamos mais perto do coração de Jesus. Que nós tenhamos sensibilidade. Vou ler nesse último minuto uma poesia que eu amo de paixão, porque Olavo Bilac, ele, lá na inauguração da casa, aqui há 30 anos, Olavo Bilac estava se organizando, o médium vidente, via ele também preocupado aqui, tanto que a livraria leva o nome dele. E essa poesia dele eu acho linda, vocês vão achar também. Nós vamos encerrar, porque é para trazer sensibilidade aos nossos corações. Ouvir estrelas, quem conhece? Vocês gostam, né? Linda, né? Então, ouvir estrelas... Ora direis, ouvi estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir o sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu aberto, deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Então, que nós possamos amar muito, nos amar em primeiro lugar e sair levando luz onde nos encontrarmos. Muita paz.